sol, né? Então, essa questão de a gente... A nossa pior prisão somos nós mesmos. Exato. E nós temos tanto campo para explorar, né? Que então é complicado. Às vezes, nós também estamos diante de uma situação que nos reporta alguma lembrança que parece que está lá no porão, no fundo da nossa alma, né? Às vezes nós ouvimos uma música que nos transporta e esses estados, né, de espírito que nós iremos sentir estão relacionados com essas experiências vividas. Às vezes nós vivemos uma experiência em vidas passadas que foi boa, então nós podemos muitas vezes, algo aqui no presente pode fazer despertar, ser um gatilho para nós nos transportarmos a essas lembranças que podem ser boas ou também negativas. Então, é importante nós estarmos vigilantes nesse momento. Às vezes a gente começa a querer se desligar, aquela tristeza invade, uma vaga tristeza que invade a nossa alma. Então, é preciso orar nesses momentos, tomar muito cuidado, fazer tratamento espiritual, buscarmos nos alegrar, nos desvencilhar, porque senão muitas vezes nós iremos nos deixar levar e nós iremos querer nos desligar aqui. Essas são formas de prevenção, a inclusive. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Porque uma dessas, né, prevenções, vamos dizer assim, porque eu acredito que tudo tem uma prevenção, Sim, né? sim. Então, uma dessas seria, né, o elevar o pensamento. Quais seriam as outras formas de prevenção, aproveitando o gancho, Ivete? Então, os cuidados, né, com o nosso corpo, com as nossas emoções, a espiritualidade, porque nós iremos dar significado às nossas perdas, às dificuldades que nós passamos pela vida. Todos nós temos aflições aqui nesse mundo, de provas e expiações. Então, a religião, ela é um fator de proteção, independentemente de qual religião seja, mas são religiões espiritualistas, que falam que a vida continua após a vida do corpo físico, né? Então, nós iremos parar para pensar. Quando nós temos esses fatores, eles são preventivos. Bacana. Muito bom. E uma questão também que eu acho importante a gente falar é sobre como lidar com o ente depressivo, porque a gente está falando muito sobre quem tem a depressão. E às vezes quem está do lado não sabe como agir, né? Às vezes até achando que é uma frescura, como a gente citou, e às vezes se apavora. Então qual que é a melhor forma, né, da pessoa que vive com um depressivo, qual a melhor forma de agir? Às vezes as pessoas falam assim, isso é frescura, vai arrumar alguma coisa para fazer. Ou então elas falam assim, olha, você não deveria estar depressivo, porque você tem família, você tem trabalho, você tem casa, você tem saúde, você tem tudo. E olha, isso é a pior coisa que você pode falar para um depressivo, porque o depressivo já é uma pessoa que se cobra demais. E ele sabe de tudo isso, e justamente ele se cobra, porque ele fala, eu tenho tudo, e como que eu não me sinto feliz, né? Então, não é assim. Nós sabemos que a família muitas vezes está despreparada para lidar com essas situações. Então, precisa fazer um encaminhamento para os profissionais que sabem lidar com esses problemas. E nós sabemos também que muitas vezes é difícil para a família conviver com pessoas depressivas por um longo tempo, porque isso aumenta até a probabilidade da família também entrar em depressão, porque o contato muito prolongado promove uma espécie de contaminação psíquica que às vezes é quase imperceptível, porque a pessoa da família às vezes vai ficar querendo combater o negativismo do depressivo e ela vai ficar naquela tentativa frustrada de tirá-lo daquele estado mórbido, e isso vai minando as suas próprias forças com o tempo. Então a pessoa às vezes vai precisar de orientações e às vezes até de tratamento mais específico. É complicadíssimo, né? Muito complicado. Mas tudo... Por isso temos a Ivete para descomplicar as coisas pra gente. E ela tá descomplicando. Tinha um amigo meu passando por uns problemas e aí ele perguntou para uma amiga dele. Ela virou e falou assim,
Nada que você não possa resolver. E é verdade, a gente tem a solução muitas vezes na nossa frente e a gente não consegue solução enxergar. Foi essa frase. Nada que você não possa resolver. E às vezes é importante a gente dar um passo para trás, né? Um ouvinte, ele não quis ser identificado, mas pela foto ele é muito bonito. Ele pediu para não dizer o nome, né? Mas pela foto aqui é muito bonito. Pode ser que mas eu acho que ele é casado, porque ele tá com a esposa aqui, né? Pode ser que a depressão peça uma mudança radical na vida. Como definir essa mudança? Sem nome, por favor. Isso, então, exatamente. Muito obrigada pela pergunta. Exatamente, é isso mesmo que a depressão está querendo trazer. Aliás, não a depressão, a tristeza, né? Porque se foi alguma perda, alguma situação que desencadeou, né? Então essa situação queria estar ensinando alguma coisa, alguma lição que nós temos que aprender. Porque, infelizmente, se a gente não aprende por amor, a gente aprende pela dor. Então, muitas vezes essas situações chegam na nossa vida para nos ensinar. E nós precisamos, então, falar assim, o que eu preciso aprender com isso? Fazer as transformações que nós precisamos, modificando tudo isso. É como uma escola. Se você tem uma prova e você repete, você não vai bem naquela prova, o que vai ter? Uma outra prova da mesma matéria. Então, tem gente que fica repetindo sempre o mesmo tema. Às vezes a pessoa fica na mesma prova, porque ela não está passando, ela não está conseguindo tirar uma nota boa naquela prova. Então, é justamente isso. Nós precisamos aprender com aquela experiência, fazer as transformações necessárias, inclusive quando a depressão é recorrente, é um padrão de depressão que a pessoa faz tratamento, fica boa, depois volta. Depois ela fica boa mais um tempo, depois ela cai de novo. Quando a depressão é recorrente, significa que a pessoa não fez as mudanças que ela precisava fazer. E eu acho que a doutrina espírita, ela vem exatamente para ajudar nesse sentido, a fazer a gente refletir um pouco mais, né? Olha, vamos pensar no que a gente está fazendo. Existe teve um antes, né? São as causas anteriores. Vai existir um depois. Então a doutrina espírita, ela faz isso e ela ilumina mesmo, né, o nosso caminho. Olha, você está andando por aqui e tal. Então por isso que eu falo que a doutrina espírita, ela é consoladora, esclarecedora e ela vem nesse sentido mesmo para preencher, né? Às vezes esse buraquinho que a gente fala que tá esse vazio, né, também. Frases de Chico, né? Às vezes a gente fica triste, mas graças a Deus não somos um espírito triste. E às vezes até respondendo essa questão do ouvinte, às vezes nem aconteceu algo tão grande, às vezes uma insatisfação da vida, né? Às vezes, eu não estou satisfeito com a minha vida. Porque não estou com o trabalho que eu quero, não estou tendo o dinheiro que eu quero. Então nem aconteceu algo tão grande no sentido de a perda de alguém ou a perda, né? Então, mas estou insatisfeito com a minha vida. E aí, às vezes, disso pode desencadear Essa depressão está relacionada às questões existenciais. Isso. Pronto. Eu sempre faço Deixa quem sabe falar que fala, né, Júlio? Eu sempre faço suspensinho e, né? Mas agora eu comecei a ler a segunda mensagem da noite e olha que bacana. Fala, dá para se entender muita coisa disso. Pequenos gestos podem fazer a diferença. Procure aprender com as pequenas lições. Um gesto de amor, por menor que se apresente, ainda assim pode salvar uma vida. Um minúsculo ato de coragem pode intensificar a fé. Um abraço singelo pode espalhar a esperança. Uma humilde palavra pode erguer um coração que caiu por conta da solidão. Ninguém pode prever o valor dos pequenos gestos de amor, que somados formam o todo com Deus. Quem se acostuma com os pequenos gestos bons não terá dificuldades de aceitar os grandes atos de caridade. O amor em pequenas doses produz a felicidade que sustenta a paz. Quem se habitua com a caridade, por fim, se torna a própria caridade. Não percebe que a produz sem pensar, se torna seu jeito de ser. Não devemos nos prender às grandes coisas, pois uma casa é feita tijolo a tijolo. Isso quem psicografou foi o nosso querido amigo Newton Stuck, né? O irmão Dimas.
E isso me leva a pensar no capítulo 5 de novo do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que a calma e a resignação que nós temos na forma de encarar a vida e a fé no futuro dão para nós uma serenidade diante das tribulações, das provas, das perdas da vida, que é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura. Então, se nós tivermos uma maneira de enxergar as coisas da vida terrena como pequenas, que o Espiritismo amplia a nossa visão e faz nós termos essa visão das coisas da Terra como passageiras. Então, isso é um preservativo para nós não enlouquecermos, não buscarmos a fuga por uma porta falsa que é o suicídio. Então nós iremos, quanto menos importância nós dermos para as coisas da vida, menos nós sofreremos por elas. A gente conversou, eu e a Thaís, ao final do programa passado, a gente parou um pouquinho aqui na porta da rádio e a gente começou a conversar sobre algumas coisas, né? Eu falo também por mim que a gente não gosta muito de ficar falando, mas a gente tem um projeto em Catanduva, né? O Panela Solidária, que a gente faz um trabalho bem legal já há 2 anos e meio. E tem uma frase aqui na mensagem: quem se habitua com a caridade por fim se torna a própria caridade. Não percebe que produz sem pensar. Se torna seu jeito de ser. E a gente faz isso na segunda e na terça. Na segunda-feira é automático. Eu posso estar cansado o que for, eu posso estar... eu chego em casa, ponho uma bermuda e vou pro projeto. Que é exatamente o que está acontecendo também agora com o nosso programa, né? Certo, é verdade. Então, de repente... E dispostos, se você não tem um tempo para pensar nisso, né? É lógico que todo mundo tem o seu tempo. Né? Todo mundo tem o seu tempo, né? Já visto Allan Kardec. Então todo mundo tem o seu tempo. Não se cobre. Essa é a maior, acho que dica que a gente pode estar dando, para não se cobrar. Porque tudo vai acontecer, só que depende muito da gente. Do nosso esforço, da nossa Exatamente. vontade, enfim. Isso depende muito da gente, de como a gente vive, do que você quer ser amanhã. Exato. E eu acho que já estamos caminhando. Que horas são, Júlio? Temos quanto Agora tempo? Agora são 5h60. Maravilha. A gente está caminhando, acho que para o desfecho da conversa. Sim, já. Senhora. Ivete, para nós, para todo mundo que está ouvindo, que está acompanhando, qual que é o tratamento mais eficaz para a depressão, né? E como que o espiritismo pode auxiliar também? Então, existe uma tendência de achar que medicação vai resolver qualquer problema humano, como se houvesse uma pílula da felicidade, mas não é bem assim. Claro que a pessoa vai precisar muitas vezes de fazer esse tratamento farmacológico no início, acompanhada por um médico, não automedicação, e também a psicoterapia, porque nela a pessoa vai ter a oportunidade de estar revendo as suas questões internas para fazer essas mudanças que muitas vezes ela não consegue sozinha. Então, muitas vezes falar para você, aceita o sofrimento, aceita a sua história, a sua frustração, aí tudo isso vai resolver, mas muitas vezes sozinha ela não consegue. Então, por isso que precisa o tratamento da psicoterapia para estar auxiliando. Também nós precisamos tomar sol. Hoje muitas pessoas estão entrando em depressão por falta de vitamina D no organismo. E nós estamos aqui, nesse país, né, que tem sol, pelo menos 10 minutos por dia, a gente precisa tomar. Não precisa ficar o dia inteiro, não, né? É simples. Mas também nem dá com o sol quente que tá um pouquinho, que sai, não tem nem como você ficar mais tempo que isso. Tem gente que precisa. Tem gente que trabalha de sol a sol. É verdade. Fazer atividades físicas, né, porque ela vai auxiliar na liberação dos neurotransmissores nas fendas sinápticas. E também o paciente precisa ter paciência com ele mesmo, porque se você iniciou o seu tratamento, começou a tomar medicação recentemente, a medicação vai demorar de 30 a 45 dias para começar a fazer efeito. Então, você vai precisar
ter um pouco de paciência nesse início. A família também tem que estar ao lado desse paciente, apoiando ele durante o seu sofrimento. E você também precisa parar de culpar os outros pela condição que você se encontra hoje. Porque nós não somos vítimas, como eu já disse. Então você precisa ver onde você precisa realizar as mudanças. E não se sentir mais culpado também. Aceitar que nós somos seres humanos. E seres humanos erram. Então, perdoe-se se você errou. Busque se conhecer, o autoconhecimento, descobrir esses padrões que você mantém de vítima, né? Então, começa a observar tudo isso para fazer a modificação. E também buscar os tratamentos espirituais, a reforma íntima, a água fluidificada. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, fazendo esclarecimento. E o trabalho voluntário, porque você fica com essa energia muito em volta do seu problema, do seu ego, e quando você vai fazer o trabalho voluntário, a caridade, você vai estar levando essa sua energia para outras pessoas que precisam e automaticamente você doando para os outros, você vai se sentir melhor com você mesmo. Exatamente. Muito bem, essa é a nossa amiga Ivete Casseverini, lá do Amigo Germano. Estamos caminhando para o final do programa. Né, dona Thais? Pois é. Mas eu acho que foi um bate-papo muito legal. Foi não, está sendo porque temos alguns minutinhos, tá? Não temos nem ideia de quem vem a semana que vem. Pois é, primeira vez que a gente vai deixar, né, no vácuo. Mas vai ter programa semana que vem, a gente só não conseguiu fechar ainda. Informal, eu e você. Estamos tentando trazer o Fabiano Silva, lá de Catanduva, que foi quem indicou a Ivete pra gente, inclusive. Sim. E acredito eu que será ele, acredito eu. E vai ser uma conversa bastante gostosa também, mas sigam-nos nas redes sociais, nos acompanhem para ter... Hoje eu ouvi um pequeno probleminha com a transmissão ao vivo. Não, mas eu estou transmitindo tá? aqui, estou. Caiu, mas eu, né? Ao estar vivo lá. tudo acontece. Tudo acontece, vai estar tudo lá na página, na nossa página no Facebook, inclusive. E os recadinhos, então, para o pessoal? Pois é, segunda-feira é o último dia de palestra na nossa Associação Espírita. Quem vai fazer o encerramento desse ano é o nosso amigo Prete, que mais uma vez vai estar com a gente. Pretão das menininhas. O nosso primeiro convidado aqui, né, no programa na rádio. E depois da palestra, a gente vai fazer um encerramento com comes e bebes, a nossa confraternização, que já é de praxe aí todo ano. Tá todo mundo convidado, tá? Vamos obrigada. todos comparecer aí. E fazer uma festinha, a gente se confraternizar mesmo, né? Falar como foi o ano, como vai ser o ano que vem. Enfim, tá todo mundo convidado. E na sexta-feira que vem ainda tem a sopa fraterna, tá? A gente vai parar por um tempo, mas a gente vai avisar quanto tempo será esse. Então vamos deixar sempre todos muito bem informados. E convidando todo mundo mais uma vez a curtir a nossa página no Facebook, Programa Espírita Caminho de Luz, e se inscrevam no nosso canal no YouTube, Programa Espírita de Rádio Caminho de Luz, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no programa. Muito bem. Ivete, qual a indicação do livro hoje? É verdade, eu estava me esquecendo. Um livro que seja consistente para a nossa alma. Então, eu vou sugerir A Alquimia do Amor, Depressão, Cura e Espiritualidade. É de um psicólogo espírita chamado Adenauer Novaes. E temos também um livro que chama-se Vitória sobre a Depressão, da Joana de Ângeles e de Valdo Franco. Apesar que eu só consegui ler esses livros da Joana de Ângeles depois que eu fiz pós-graduação em psicologia transpessoal, porque eu não entendia nada. Você tá mais ou menos igual eu hoje. Aí eu comecei a entender um pouquinho. Direito. Mas temos também Inteligência Emocional, não é um livro espírita, do Daniel Goleman. Maravilha, gente, leiam. Ler é muito bom, nos Tudo auxilia nos demais. A alma é bom muito demais. Muito bom, muito proveitoso. Muito bem, meninas bonitas, temos 3 minutinhos. Eu acho que
Se você puder, por gentileza, a gente gostaria que você fizesse a prece. Eu só queria Final. agradecer mais uma vez todo mundo que esteve com a gente, todo mundo que participou, que mandou pergunta. Estejam sempre conosco, se esclarecendo, nos ajudando também. Agradeço a Ivete, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá, Ivete? Já fica aí o convite para uma próxima vez, para você voltar e nos ajudar a nos esclarecer sempre. Muito obrigada mesmo por essa noite. É isso aí, pessoal. Boa noite. A gente precisa muito da audiência de vocês. A gente começou hoje com uma transmissão ao vivo. Obviamente que ao vivo tudo acontece. Semana que vem a gente está de volta. Tchau. Então, para encerrar, eu agradeço a oportunidade. Quero dizer que nada, absolutamente nada do que acontece em nossas vidas poderia ter sido de uma outra forma. Então, tenha sempre esperança, porque existem infinitas possibilidades. Vamos orar. Elevamos os nossos pensamentos a Deus, o nosso Criador, nosso Pai, doador da vida, a Jesus, o nosso Mestre, guia, modelo da humanidade, agradecendo por mais essa oportunidade, por estarmos aqui, transmitindo a doutrina espírita, que ela possa confortar os corações de todos aqueles que estão passando por situações difíceis em suas vidas, por perdas, por aqueles que se encontram muitas vezes pensando em suicídio, em partir desta vida por esta porta falsa. Que essa prece possa estar auxiliando a todas essas pessoas para que elas possam ouvir a voz do seu anjo guardião, que muitas vezes está ao seu lado, querendo auxiliar. Que essa prece auxilie a todos nós. Muito obrigada, Senhor, por esses conhecimentos, que possamos guardá-los na nossa alma, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Muito obrigado. Beijo, Obrigada, Thaís. Júlio. Obrigada, Júlio. Até sexta que vem. Muito Até, obrigado, se Deus Ivete, quiser. de Eu novo. agradeço. Foi muito proveitoso. Obrigada. Não dá para falar tudo, né?